E sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, nosso podcast aqui da Cora, que conta a história do CPF por trás do CNPJ. Eu sou o Vini, da Cora, tô aqui com o grande Igor. E aí, Vini, tudo bem? Hoje nós estamos aqui recebendo uma figura que eu acho que a gente não tinha recebido alguém com um sorriso tão grande, tão animado. Acho que eu nunca vi ela não sorrindo. Todas as interações com ela foi com ela sorrindo. Elaí, muito obrigado. Um prazer enorme te receber aqui. E eu acho que a gente não tem outro jeito de esquentar esse negócio do que você contando um pouquinho da sua história e um pouquinho de como começou a Senhora Gourmet Brigadeiria. Será que você conta pra gente? Conto sim. Por favor. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de Obrigado, estar aqui. A gente que agradece. Dá pra ver no meu sorriso, bem grandão de orelha a orelha, o quanto que eu tô satisfeita em ver vocês e estar participando. Meu nome é Elaí Fernandes, eu sou CEO da Senhora Gourmet Brigadeiria, mamãe de 2 filhos lindos, minhas inspirações, que é a Lívia e o Caio. E eu sou Qual que é a idade deles? A Lívia tem 23 anos e o Caio tem 21 cedo. anos. Comecei cedo. A Livinha está estudando em Portugal, fazendo faculdade. Uau, e eu estou preparando o Caio também para ir. Que legal. Vai mandar ele para Portugal também? Também para estudar. Que legal, parabéns. Obrigada. E eu sou apaixonada por brigadeiros, adoçar a vida das pessoas. Que legal. Conta como é que essa história começou. A minha história começou em 2015, quando eu passava por uma dificuldade financeira muito grande, né? Mãe solteira, 2 filhos. A Senhora Gourmet está fazendo 10 anos esse ano, né? E, na época eles estavam ali com 10, 11 sim. anos. Sim. E eu abri o armário e a comida estava terminando, né? Então, quem é mãe sabe, quem é pai também, sabe a grande preocupação que isso, né, causa. Nossa. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha um pouco mais de R$20 no bolso. E eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Eu sou uma mulher de muita fé em Deus. Eu fiz uma oração a Deus e pedi uma oportunidade de emprego a ele. Falei, me ajuda, porque eu preciso cuidar dessas crianças. Pagava aluguel, enfim, todas as contas. Mas a minha preocupação, o foco era no alimento, né? Claro. Na época, você trabalhava com o quê? Assim, o que era? Eu estava desempregada. Estava desempregada? Eu sou formada em Química, mas eu estava desempregada. E aí eu fiz essa oração e falei, bom, não adianta orar e ficar em casa, né? Eu preparei um currículo e fui para a rua, fui tentar uma oportunidade de emprego. Consegui essa oportunidade de emprego, aí eu fiquei muito feliz. No outro dia fui entregar todos os documentos, assinar a admissão, né? Para começar. E fiquei lá de 8 da manhã até as 4 da tarde, ninguém me chamava no escritório, eu tomava informação, eu comecei a ficar apavorada, até que encontrei uma pessoa lá do departamento e falei, olha, eu tô aqui desde manhã para assinar e tal. Ela falou assim, não tem nenhum documento seu aqui. Eu falei, não, mas eu vir aqui para assinar a admissão. Ela falou, não tem nada, registro nenhum, não tinha nada meu lá. Caramba. Nada. Eu falei, não é possível e tal. Não, vai para casa que a gente entra em contato com você. Até hoje, ninguém entrou em contato. E eu fiquei assim, desiludida. E procurando na internet coisas para fazer, alguma coisa, porque eu tinha aquilo, né? Um pouco mais de R$20. E eu falei, gente, o que eu faço? E aí eu vi uns anúncios, uns comerciais lá na internet de brigadeiro gourmet. Eu falei, gente, brigadeiro não é brigadeiro, né? Brigadeiro. Não, mesmo, desde que eu nasci, né? O que é esse negócio de brigadeiro gourmet? Olhei a receita na internet, falei, eu vou tentar fazer isso aqui e vou vender na rua, né? Só que eu precisava optar. 20 e poucos reais dava para comprar a comida e acabar o dinheiro, não dava para poder vender nada na rua, comprar nenhum insumo, né? Que eu ia fazer? Eu fiquei nessa, meu Deus, eu compro a comida para as crianças, eu uso esse dinheiro para procurar emprego, eu compro alguma coisa para vender na rua. Nossa. Enfim. Que dilema. Aí eu fui comprar alguma coisa para vender na rua, porque eu falei, se eu for usar isso aqui para comprar comida amanhã, como será? E aí eu fui e fiz uma receita de brigadeiro, graças a Deus deu certo. Eu peguei um pouquinho
dei para algumas pessoas provarem para eu poder me sentir mais segura, né? A pessoa falou, não, tá gostoso, não, vai lá. Eu falei, gente, eu preciso vender. Preparei uma caixa. E aí, me arrumei direitinha, perfumada, arrumada. Uma calça meio surrada, mas... Vamos lá. Vamos lá. E fui bater de porta em porta. E assim, para glória de Deus, eu até andei, tipo, umas 2 ruas já tinha vendido a caixa toda, sabe? Caramba. Nesse momento, foi um momento muito difícil, porque, assim, não parece, né? Mas eu sou muito tímida. Não parece mesmo. Eu sou muito tímida. E, assim, estava muito fragilizada também. Nossa, eu imagino. É situação difícil, né? Muito preocupada com os meus filhos. E não tinha ânimo para, tipo, ficar com um sorrisão. Mas, mesmo assim, a gente estampava o sorriso na marra, no rosto. E se arrumava direitinho, com muita simpatia, eu ia vender os meus brigadeiros nos comércios, de porta em porta, para os amigos. E assim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, tá dando certo, o que eu faço? Aí eu voltava no mercado, comprava os ingredientes, né? E comprava a janta. Aí já tinha uma mistura, uma refeição carne. Resolvida. Exatamente. E mais uma fornada de brigadeiro. Mais uma produção de brigadeiros. E no outro dia eu saía de novo e vendia. E aí esse trajeto ele foi ficando maior. E você vendendo mais coisas, não? Sim, porque já estava vendo a necessidade de uma produção maior. Sabe? De Começou comprar com uma receita, depois já era 2. Sim, já era para dobrar a receita e tudo mais. E aí eu, tipo, ia por madrugada dentro, né? Preparando receitas e esperando esfriar, enrolando. Aí a gente faz tudo, né? A gente divulga, a gente vende, a gente produz, a gente faz tudo. E aí chegou um momento de eu não conseguir mais produzir e vender na rua. Aí... Porque muita produção e muita gente querendo. Sim, eu andava uma rua, terminava o brigadeiro. Só que o brigadeiro tem um processo de esfriar e tudo mais, né? Bater a massa ali. Enfim, não estava dando conta mais. Aí eu acho que eu vou chamar algumas pessoas para vender comigo. Até então, sobre empreendedorismo, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era empreender. Você sabia tudo, porque o que ela fez foi a essência 100%. Do negócio, né? Sim, a empreendedora raiz, né? Normalmente o pessoal chama verdade. E você estava empreendendo ali, não era para havia uma oportunidade no negócio, estava empreendendo necessidade pura. Necessidade. Pelo seu sustento, pela criação dos seus filhos, era um negócio diferente, né? Exatamente. Aí eu falei assim, gente, vou chamar pessoas para me ajudar, porque se eu vendo X com uma pessoa sozinha, que sou eu, se eu tiver 2 pessoas, somos 3 pessoas, são 3x. Aí eu já comecei a fazer uma conta legal. Opa, aí começou a ficar Eu falei, eu acho que já vai rolar uma compra de mês. E aí eu chamei umas pessoas para poder me ajudar. E aí foram falando para outra. E aí tinham 12 pessoas disponíveis para vender. Só que assim... Mas aí você continuava responsável só pela fabricação. Pela fabricação. Aí tem um grande problema. A pessoa precisa estudar, né? Eu não estudei, sabe? Eu não procurei conhecimento nesse momento para que eu colocasse 12 pessoas vendendo em 12 locais diferentes, sabe? Eu multipliquei demais, eu fui muito além, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma estratégia. E o que aconteceu? As 12 caixas voltaram, alguns amassados, tipo assim, um grande prejuízo de dias e dias trabalhados e juntando o dinheirinho, sabe? Enfim, tive um prejuízo muito grande. Quis desistir? Sim. Eu nunca pensei em desistir. Gente, eu pensei. Eu pensei em desistir. Graças a Deus eu nunca desisti, mas eu pensei. Eu ia até te perguntar algo nessa linha, que é... Quando você estava enrolando o primeiro brigadeiro ali, você viu na receita na internet, falou, o que é isso? Brigadeiro gourmet. Estava enrolando o primeiro brigadeiro. O que passava na sua cabeça? O que você visualizava? Eu não visualizava ser empreendedora. Eu não visualizava isso. Na verdade, o que eu queria naquele momento era conseguir vender e trazer o dinheiro para dentro da minha família. Era só o que eu queria. Era quase que a próxima refeição, né? Era tipo assim, um nível de desespero assim gigante. Quando se trata de filhos, enfim.
naquele momento podia ser brigadeiro, podia ser qualquer coisa. Chuveiro, podia ser... Prego, qualquer coisa que fosse. Aquilo me chamou atenção na internet, né? Então, assim... E você deve ter pensado, do mesmo jeito que me chamou a atenção, pode chamar a atenção de outros, né? Exatamente. E assim foi. Depois desse prejuízo... Mas me fala uma coisa. Sim. Aí eu fiquei com curiosidade em outra parte da história. Porque você falou que você trouxe as 12 pessoas. Sim. Mas foi de uma vez, você não começou mais uma, mais duas, mais três? Foi direto para 12? Pois é. Eu chamei... Como é que foi isso? Foi direto. Eu chamei 2 pessoas. Dessas 2 pessoas... Chegaram 12 lá. Falou com o outro. Foi falando, falou assim, olha, tem minha prima, meu primo que está desempregado, fulano de tal. Aí, tipo assim, o primeiro dia eu lembro que foi as 2 pessoas. Depois foram vindo, tipo assim, dia após dia. E assim, quando foi vindo as caixas, sabe, dia após dia que as pessoas não vendiam, eu não treinei uma equipe, sabe? Eu não usei de uma estratégia, eu não busquei conhecimento. Óbvio que ia dar errado, sabe? Então, assim, foi um baque muito grande, porque eu falei, não serve, não dá para mim, não quero mais, vou procurar um emprego, sei lá, sabe? E nesse momento também era muito difícil, que as pessoas falavam assim, quando eu tive que voltar para a rua, né, para poder recuperar esse dinheiro. Mas a vantagem você já sabia que dava, né? Oi? Mas você já sabia que dava, você já sabia o esquema, você já sabia como é que era. Exatamente, mas eu só não passei para as pessoas, mas eu sabia como fazia, sabe? Então, assim, quando eu tive que voltar para a rua, foi um outro momento muito difícil, porque, assim, na minha cidade tem uma frase muito popular que fala vender alguma coisa para fora, sabe? E essa frase é ruim de ouvir. Tipo, você está fazendo alguma coisa para vender para fora? Tipo, é uma frase popular, é ruim de ouvir. O que a tem frase uma significa? Conotação negativa, é isso que você está querendo falar? Exatamente. É muito mais bonito falar, tipo, você está empreendendo do que vendendo alguma coisa para fora. Tipo, chulo, tipo, tá fazendo alguma coisa para arrumar dinheiro. Tipo, óbvio, é digno. De certa forma mas super digno. Sim. Pelo contrário. Digno. Não tem mal nenhum nisso. Exatamente. Mas as pessoas falavam bastante, porque essa frase é uma frase meio que... É meio para machucar, né? E aí, assim, pessoas me encontravam na rua e falavam assim, nossa, eu vi ela aí, nossa, ela tá tão... Nossa, um rostinho triste, né? Ela virou ambulante. Sempre me diminuindo, Te sabe? jogando para baixo num negócio que tinha um caminho ali que tava dando certo, né? Sim. Naquele momento. E quando você tá fragilizado, nossa, é o pior momento. Aí as pessoas continuavam falando, você não quer arrumar um emprego, não? Decente, como se eu estivesse fazendo alguma coisa ilícita, indecente. Então, como é que você vai sustentar os seus filhos fazendo bolinha? Essa frase, assim, foi de matar. Nossa, sabe? Caraca. Como que você vai fazer sustentar os seus filhos fazendo bolinha e tal, enfim. De vez em quando eu brinco nas redes sociais, sabe? Minhas amadas bolinhas. E aí, voltei a vender na rua. E aí eu me preparei melhor. Convidei as 2 pessoas. Aquelas 2 iniciais. Exatamente. Treinei essas pessoas. Do meu jeitinho ali. Claro. Comecei a buscar conhecimento. Ver vídeos na internet. Assistir algumas coisas no YouTube, sabe? Para buscar alguns conhecimentos ali gratuitos que sempre tem. E olha como é que a internet foi importante. Foi muito Foi a receita, importante. foi o treinamento, foi tudo. Tudo ali. Algumas pessoas me perguntam assim, me passa a receita de brigadeiro. Gente, tá tudo na internet. Tudo bem que tem um toquinho aqui diferenciado da Senhora Gourmet. Que é o que faz a diferença. Mas você busca muita coisa na internet para iniciar, né? Foi assim o meu início também. E aí essas 2 pessoas, depois de treinadas, elas passaram a trazer resultados. Aí eu já fiquei mais feliz. Eu comecei a ficar somente na produção e entregando toda manhã as caixas de brigadeiro para elas. E essas pessoas começaram a vender e daí começou a me surgir as primeiras encomendas para festas e eventos. Festas de aniversário. Então, era 50 brigadeiros ali, 100 brigadeiros aqui. Eu ficava toda feliz, porque isso aumentava ali. É uma paulada, né? De uma vez. Melhor do que o de 1 em 1, né? É claro. E aí foram chegando as encomendas, né? Como que você superou esse momento do... Você trouxe as 12 pessoas, deu errado, né? Voltar nas caixas amassadas teve um grande prejuízo.
E você falou que as pessoas tentaram te diminuir nesse momento ali, que deu vontade de desistir. Sim. Mas você continuou. Como que foi essa virada? O que te deu força nesse momento para você continuar com esse seu sonho? Olha, tenho certeza que a minha fé, é como sempre, eu sempre recorri a Deus, sabe? Em momentos bons, como esse, em momentos difíceis também. Então, foram orações, foram conversas com amigos, não foi só pessoas que me detonaram. É isso que eu ia falar. Não teve só outras pessoas devem ter dado um apoio também, né? Poucas, mas teve. E até os clientes, aqui, né? E até os clientes. Sim. Eu acho que cada cliente que compra uma coisa da gente é uma energia, Sim. não é? Sim, porque quando eu voltei a vender na rua, os próprios clientes falaram assim, mas sumiu, sabe? Onde é que tu tava, sabe? Que legal. Então, assim, eu busquei forças realmente nos meus amigos, na fé que eu tenho, sabe? Para poder continuar, porque quis muito parar. Graças a Deus não parei. E aí, essas duas pessoas começaram a trazer os resultados, né? As festas e eventos começaram a acontecer, os aniversários pequenininhos. E uma dessas vendedoras, ela falou assim, você faz casamento? Porque tem uma moça que vai casar, e aí ela queria ver uns doces e tal, ela gosta muito dos seus doces, e era no meu bairro. E eu falei assim, faço brigadeiro para qualquer coisa que quiser. Qualquer ocasião. Exatamente. Aí eu falei, não, vamos fazer e tal. Peguei esse pedido maior, se eu não me engano, eram uns 300 ou 400 brigadeiros. E aí eu senti a necessidade que eu precisava de mais sabores no meu cardápio. Comecei a inovar alguns sabores a mais, até chegar aos 70 sabores que a Senhora Gourmet fabrica hoje. Uau. Que você tem que falar depois pra gente, porque pra mim tem brigadeiro branco, brigadeiro, sei lá, 70%, eu não sei mais nenhum. Depois você conta mais pra gente. Ficou faltando só 67. Estamos bem aqui. De verdade. E aí foi isso. Eu fiz esse casamento, aí eu comecei a buscar também na internet como que funcionava, porque eu amei vender mais de, 300 brigadeiros de uma vez. Numa paulada, né? E eu sempre fui de fazer muita conta, né? Eu falei, ai, meu Deus, Mas cliente isso é legal, 300, hein? 10 clientes, tanto, sabe? Pega assim, a visão aí, ó. Tá vendo? Eu sempre fui nesse momento, eu comecei já a ter uma pequena percepção de uma empresa. Uma pequena, sabe? Nesse momento, eu falei assim, cara, isso... Esse vai negócio dar para de pé. certo. E se for assim, se for dessa maneira, aonde eu posso escalar? Em que mercado eu posso entrar? Olha aí. De um dia ela não sabe nada de empreendedorismo, do outro... Diz ela que não sabe, ela já nasceu com chip. Tava lá já... E eu comecei a raciocinar. Então, eu fui começando a olhar casas de festa, fui olhando o mercado de festas e eventos, como ele funcionava. E aí, eu tive um convite para participar de uma expo, né, que é uma feira de casamentos, de noivas. Gigantesca, né? Sim. E participei dessa expo. E daí, eu comecei a entrar no ramo de festas e eventos. E tem um negócio que é assim, a tabela de um aniversário é X, a do casamento é 2 vezes mais caro. Às vezes é as mesmas coisas. Não deveria, sabia? De verdade. Eu sei que isso acontece, mas... Mas não é tipo isso? É tipo isso. Não com a Senhora Gourmet. A Senhora Gourmet tem a tabela do X para todo mundo. Porque é impressionante. Tudo de casamento é inflacionado, né? Bem mais caro. Não deveria ser assim. Porque... é o mesmo produto, né? O mesmo brigadeiro. Sim. Se tem mais custo, é justo. Mas se não tem, né? Não deveria. Mas funciona dessa maneira mesmo. Mas quando eu entrei no mercado de festas e eventos, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque eu fui abriu fazendo... uma porta nova, né? Abriu uma... Sim. E aí não é mais pedidinho de 1 a 1, é só porrada, exatamente. Né? E aí, assim, entrei no mercado de festas e eventos, eu senti necessidade de divulgar mais a Senhora Gourmet, porque até então eu tinha só uma página no Facebook, aí o pessoal falava assim, a gente faz um Instagram. Eu falei, não, gente, precisa. Não, faz sim. Aí eu comecei a divulgar, porque as próprias noivas, elas queriam ver, né? Queria algo, né? Além de degustar, além de conhecer, elas queriam ver ali, né, a minha interação nas redes sociais, os seguidores, enfim, ter confiança naquele fornecedor. E aí, trabalhei bastante em festas e eventos, no ramo de casamento. E eu comecei a perceber que tinha vários eventos em vários lugares, né?
Aí tinha vários bairros. Aí eu queria participar em todas as expos eu queria ir. E aí tinha um investimento, aí eu trabalhava com aquelas 2 pessoas. Aí, ainda só as duas. Ainda só as duas. E as mesmas 2? As mesmas 2. Olha que legal. Na verdade... E para elas também tava legal o negócio. Tava ótimo, porque assim, abri uns empreendimentos no meu bairro, assim, bem perto, e que eram muitas lojas, e assim, aonde eu moro é uma cidade que tem um calçadão maravilhoso para quem quer vender, então dava super certo, sabe? Eles iam nos mesmos... clientes na rua, clássico. Já era de carteirinha ali. Exatamente. E aí eu falo muito e aí, né? Tá ótimo. Entrei no mercado de festas e eventos, vi a necessidade de participar de vários, porque assim, foi um boom que deu essas expos, né? Em cada bairro tinha, eu falei, já cortei os municípios, eu falei, vou pegar clientes daqui, e comecei a trabalhar em todas as expos, porque era uma maneira de eu divulgar a minha marca, fazer com que as pessoas degustassem o meu brigadeiro, né? E... Você confiava na qualidade, né? Então você sabia que era... Exatamente. E fechava contrato ali na hora, né? Então eu ficava super feliz, porque eu vinha para casa com meus contratos fechados, com as entradas, né? Dos contratos e tudo mais. Nesse momento, eu falei assim, cara, não quero mais vender somente brigadeiro. Eu preciso colocar alguma outra coisa de brigadeiro, enfim. Aí eu fiz uma estação de brigadeiros. Até porque eu sempre via em festas e eventos estação de crepe, estação de sorvete. Tá. Churros. Churros, isso. Falei, eu vou fazer uma estação de brigadeiro. E, assim, meio volante, assim, que põe aqui, põe ali, também. Sai de um evento pro outro. Na verdade, a primeira vez, eu pensei de cara na fixa. Porque eu pensei, brigadeiro de colher. A gente gosta de brigadeiro de colher. É culturalmente, assim, é até mais gostoso, eu não sei porquê, mas tem... Eu também considero. Eu considero muito mais gostoso. Gosto daquele, quando dá aquela... Sabe quando dá uma... Fica o fundinho durinho da panela. Não é? Delicioso. Ali é outro esquema. Ali é outro nível, maravilhoso. Aquele da colher ali. Tem alguma reação química entre a colher e o brigadeiro que faz assim. Porque fica um pouquinho, você tem que dar aquela raspada. Então o sentimento é de mais felicidade. E parece que causa uma compulsão, né? É claro. Porque colher. Enquanto tem. Exatamente. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma estação de brigadeiro de colher, porque... eu quero ganhar dinheiro. Eu quero mais coisas de brigadeiro. Ela tá sempre focada. Eu quero mais coisas de brigadeiro. Eu quero poder ter mais produtos para eu vender, mais coisas para eu fazer nesse mesmo segmento. E deixa eu te fazer uma pergunta. No início, quando você criou a empresa, que nem era empresa na época, né? Era só você vendendo de porta em porta, mas era um projeto ali. Você disse que você estava numa situação... ela começou a empresa. Só não estava formalizada, só não estava... Mas ela... Mas era uma empresa. Ali já estava lá. Exatamente. Mas ali você falou que você estava numa situação mais apertada, mais difícil, né? Sim. Você estava tendo que lidar ali com... Só ter o dinheiro, talvez, de mais uma refeição. Esse momento de agora, já é um momento que você já estava em outra situação, já se sentia que, consegui sair desse lugar aqui, vim para cá, ainda tem muito a conquistar, mas já era algo mais confortável, assim, para você? Para você ter mais essa coragem de investir mais ainda? Sim, eu já estava bem confortável financeiramente, assim, do nível que eu queria ter o conforto de ter comida dentro de casa. Esse era o meu maior objetivo. Então, eu já conseguia fazer as minhas contas, as minhas compras, pagar o meu aluguel, pagar minhas contas, né, normais de casa. Meus filhos o basicão estava garantido. Estava garantido. Meus filhos tinham uma merenda escolar. Então, eu já estava com o coração mais tranquilo. E aí, eu via a forma de investir em outras áreas, porque eu comecei a ver que aquilo ali dava dinheiro. Sim. Sabe? E assim, você consegue falar pra gente quanto tempo depois que você começou, quanto tempo depois daqueles R$20 que isso começou a voltar e você começar a ter esse fôlego? Você lembra quanto tempo foi? Lembro. Em 2015 foi a história dos R$20. Sim. Em 2016 eu já estava no mercado de festas e eventos. E já estava com a estação de brigadeiro. Olha aí. Foi super... Então, uma coisa foi puxando a outra rapidinho. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Eu tinha que dar um jeito. Sabe? E assim, eu comecei a me apaixonar tanto pelos brigadeiros, que aquilo começou a ser um hobby, sabe? Eu lembro de eu
Hoje eu tenho panelas automáticas, né? Que batem ali o brigadeiro sozinho. Mas eu batia a massa na mão, eu lembro que na frente do meu fogão, assim, tinha uma janela bem grande. E assim, eu viajava, sonhava, sabe? Olha que legal. Ali, eu comecei a me apaixonar. Sua cabeça ia longe. Ia longe. Ali eu tinha ideias, ali eu pensava em o que falar com o meu cliente, de que forma, sabe? E começou a ser uma troca muito maravilhosa. Porque, assim, nesse momento do mercado de festas e eventos, né? Casamento, 15 anos, eu escutava muitos sonhos. Muitos Olha que legal. sonhos. E aquilo ali era assim, deslumbrante para mim. Até hoje, eu não consigo me desapegar completamente de um atendimento, porque aquilo ali me faz tão feliz. Eu fico tão feliz. Você entra na vida, né, da pessoa. Ali. A importância daquele momento único ali, da menina que vai fazer 15 anos, sabe? Da mulher que vai se casar, enfim. É um sonho único daquela pessoa. E, assim, isso me conectou muito, sabe? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui é o seguinte, nesse contexto todo, ser de fato envolvida nas histórias e tal, e você tendo a sua própria história, com seus filhos. Sim. E naquela época eu imagino que você nem pensava que Portugal, para eles estudarem, estava no... Nunca, nem sequer pensava nisso. Meus filhos estudavam em escola pública. Sabe? Não tinha como é que esse negócio escalou disso? Como é que foi essa mudança de vida, né? Porque eu encaro isso como uma super revolução na sua vida, né? E como que foi isso? Como que isso aconteceu? Foi de uma hora para outra? Não foi? Não foi. Trabalhei muito. Não, demora 10 anos para acontecer uma coisa... Né? Nossa, de uma hora para outra. E você falou que você teve um desafio a mais também, que é empreender, fazer isso tudo que o Igor falou, sendo mulher, né? Você trouxe várias vezes esse ponto nas conversas que a gente teve. Sim. Queria que você dividisse também com a gente alguns desafios. Porque, inclusive, é isso. Ela estava fazendo tudo isso mãe solo. Mãe solo. Né? Então, assim, não é nem só sozinha. Mulher, ainda tem esse outro lado da maternidade. Eu contei com muitos amigos para divulgar o meu trabalho, para me ajudar, mas, assim, de fato... A mulher, ela sofre a beça. Ela sofre, assim, nessa questão de ser minimizada, diminuída, tá? Em relação a ser uma empreendedora, a ter uma empresa, é muito comparada, sabe? Então, é bem complicado. Eu passei por algumas humilhações, né? Algumas gracinhas que a gente vai escutando, mas é triste a gente passar, não deveríamos passar por isso, mas infelizmente é real, né? Ainda mais hoje em dia também é complicado. Mas o caso da Lívia, né? Que é a minha filha, para ir para Portugal... A Lívia, ela sempre foi uma menina muito gringa. Ela sempre gostou de coisas lá de fora. Eu sempre falei assim, menina, realiza. Pô, pé no chão? Realiza, que isso? Então, ela sempre gostou de coisas lá de fora e tal. Eu vi o desejo dela de ganhar o mundão afora. Ela tinha esse desejo, né? E sempre foi uma menina muito estudiosa. E eu sempre fiz de tudo pelos meus filhos, são os amores da minha vida, sabe? O Caio também muito estudioso, sempre correndo muito atrás. E acompanharam todo esse processo da mãe, né? Porque sempre foi nós três. Queria até entender como que eles entraram, se eles ajudaram de alguma forma, como que eles veem essa jornada, né? Eles sempre me ajudaram, sempre. Ajudavam a bater massa comigo, abrir forminhas, sabe? Contar as caixas, sempre me ajudavam. Eu lembro de uma vez, eu estava virando a madrugada, muito cansada, e eu fazia os brigadeiros na mesa da minha casa. E eu tava chorando de cansaço. Nossa. Eu tava muito exausta naquele Isso dia. De madrugada? De madrugada, tipo 3h30, 4 da manhã já, quase amanhecendo o dia. Mas eu precisava dar conta daquela encomenda, tá? Porque até então, no mercado de casamento, eu tinha os contratos dos casamentos das noivas, né? Dos noivos, mas eu não tinha equipe. Era você, equipe. Equipe. Então, eu produzia e para dar conta, e também não tinha uma prática maravilhosa, nem utensílios que eu tenho hoje. Ai, que se eu tivesse. Não tinha investido nessa parte ainda de cozinha industrial e tudo mais. Hoje as panelas chique dela não deixa aquela raspinha no final, não, agora cara. É uma pena. É uma pena. Exatamente, é uma pena pra gente. E aí,
eu comecei, eu não tinha essa equipe, né, para me ajudar, então eu fazia tudo sozinha, ficava bastante cansada. E um momento de eu estar chorando, assim, meu filho acordou para ir ao banheiro e falou assim: mãe, o que está acontecendo, mãe? Até essa hora trabalhando. Mãe, por favor, vamos dormir e tal. Aí o meu filho, o Caio, né? Ele falou assim: mãe, eu vou te ajudar, porque se eu te ajudar aqui, eu vou lá... A gente anda mais rápido. Você termina mais rápido, você consegue descansar. Ele correu lá no banheiro, lavou as mãos, falou: mãe, vou te ajudar aqui. Aí pegava os confeitos, botava, sabe? Me ajudou ali naquele momento. E Caio e Lívia sempre foram excelentes filhos. Excelentes, de fato, presentes de Deus na minha vida. E o meu grande sonho, o meu primeiro sonho, né, na verdade... era conseguir dar uma qualidade de vida justa, pelo menos para eles, sabe? Para eles terem as coisas deles direitinho, que eles fossem crianças felizes e não tivessem nenhum tipo de prejuízo em relação a alimento, faltar alguma coisa. Exatamente. Aí, depois disso aí, eu comecei a sonhar. A Lívia começou a crescer, Caio também. Eles começaram a pensar no futuro. E as coisas continuando dando certo com a empresa, né? Exatamente. Dando certo, trabalhando em vários eventos. Vindo de todos os eventos possíveis. Sim, exatamente. E o Instagram já sendo bastante conhecido, as pessoas me pedindo degustação, eu realizando degustação, o pessoal gostando, animado. Aí eu falei: tá caminhando. Eu acho que eu sou uma empresa. Aí, óbvio, comecei a buscar conhecimento bastante também. Comecei a participar de workshop, palestra, para saber como lidar com isso tudo, porque zero sabia, nem imaginava. Você foi fazendo as coisas sem saber, mas você sabia tudo. Isso que é o mais bonito. Eu fui de cara mesmo, fui de cara, de verdade. E a Lívia... queria fazer faculdade, e aí eu vi a necessidade de eu trabalhar mais ainda. E ela tirou uma nota boa no Enem e foi aceita na faculdade na FAUP, na Faculdade de Arquitetura em Portugal. Uau! Olha só, que fantástico. Hoje eu ajudo a minha filha lá, com as que minhas bolinhas. É em euro e tudo, Eita, nós! Essa bolinha cruzou o mundo. Para responder a sua pergunta, né, sobre a Lívia em Portugal. E vou enviar a Caio também. E as bolinhas. O pessoal falava aí, né, que não... E lá não tem tanto brigadeiro assim, hein? Eu acho que é um mercado novo pra gente explorar. Já pensou? Ai, que benção, eu quero. Ela já pegou no avião. Olha, vou visitar minha filha pra ver como é que é esse mercado. Sim, eu vou, com toda certeza, adoro. Agora, tem uma outra parte da história que você não contou aqui ainda, que é você hoje, como empresa, vocês fazem 1.500 eventos no ano. Sim. Né? Então você saiu de porta em porta para 1.500 eventos no ano. Sim. E tem um negócio aí, as más línguas falam que você, né, faz o brigadeiro dos famosos. Sim, eu faço. Conta esse confete aí pra gente, como é esse Eu tive a oportunidade de fazer brigadeiro para alguns famosos, né? Com a estação, principalmente. A estação que chamou isso tudo. Porque era algo inovador na época, né? Ainda porque por se tratar de brigadeiro é da nossa cultura... Eu ainda nunca tinha visto. Eu também não tinha visto. Eu vi só no Instagram. A primeira vez que eu vi foi ver no seu Instagram. Né? Eu falei, não queria estar nessa festa. Tem uma frase que eu falo sempre no meu Instagram também. Se tem festa, tem brigadeiro. Não importa como seja, enroladinho de colher, tem brigadeiro. E aí eu fui convidada, né? Para poder participar de algumas festas de famoso. Foi bem bacana. O que, assim, deu grande visibilidade. Ganhei mais seguidores, mais pessoas interessadas no meu trabalho, né? E foi muito bom. Ganhei autoridade no mercado, na verdade, né? Porque eu falo assim, nossa, você faz... Se faz pro famoso X, pode fazer para mim também. Exatamente. Foram alguns muito bacanas. Não dá para falar o nome dos famosos? Eu tô aqui me segurando. Fala o nome dos famosos. Fala. Fizemos Márcio Garcia, Nicole Baus, Lipe, da Fazenda... Ai, meu Deus, agora vai fugir todo mundo da minha... Lecha. Agora foi de todo mundo da... André de Nóbrega, Bombom, a Adriana Bombom. E aí, pelo que eu tô entendendo, você faz em todo lugar. Você não faz só no Rio, você não faz só em São Paulo. Faço em Rio e São Paulo. Basicamente nas duas praças, é isso? Sim.
São Paulo, eu amo esse lugar, gente. Vocês acreditam? Vocês acreditam que o brigadeiro é daqui? É paulista. É mesmo? O brigadeiro Como é a história do brigadeiro? Conta rapidinho pra gente aí. Então, bem rápido, Rapidinho. né? Era uma questão política aí. E aí, para poder ajudar esse político a ganhar as eleições, ganhar votos, essa pessoa produziu ali um brigadeiro, que não se chamava brigadeiro, se chamava, acho que alguma coisa negrinho ou alguma outro nome que eu não estou me recordando agora. Só que foi um sucesso. E ele ganhou as eleições e isso aconteceu em São Paulo. Caraca, que legal isso aí. É uma o curiosidade. brigadeiro é paulista. E esse aí foi muito bom, porque assim... Mas quem que não é eleito com brigadeiro? Não tem como. Mas hoje o brigadeiro é carioca. Agora sim, mudou de o brigadeiro praça. é nosso. É isso. É brasileiríssimo. Aqui em São Paulo eu trabalho no mercado corporativo, com grandes marcas também. Ouviu, Igor? Mercado corporativo, Cora, se tiver aí, ó. Mas fala pra gente algumas das marcas que trabalham. A Mondial, a gente sempre trabalha com a Mondial aqui. Caramba. Com o mercado de mulheres do imobiliário também. Que legal. Trabalhamos aqui pertinho no Museu de Arte de São Paulo. E trabalhamos numa cidade, Alphaville Industrial. Claro. E Barueri. Barueri, do ladinho lá. Isso. Pertinho. Tô vendo sua trajetória, tô tentando dividir em 3 fases. A primeira fase é o de porta em porta. Né, os primeiros brigadeiros que você enrolou, né, as noites mal dormidas ali. A segunda fase é a fase quando você descobriu esse mercado novo, que é o mercado dos eventos. E, enfim, das festas e tudo mais. E essa terceira fase agora que é um negócio, cresceu, escalou, você é a autoridade desse mercado. Né? O que foi o grande momento desafiador de cada fase, assim, que você fala, não, da próxima vez que eu viver isso aqui, eu vou fazer diferente, ou aprendi bastante com isso aqui? Começando lá na primeira fase, o que foram 1 ou 2 principais momentos? Na primeira fase, se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria. Eu buscaria conhecimento. Por quê? Porque se buscar conhecimento, buscar estratégia, errar não tem como. Você vai errar, mas vai errar menos, sabe? Não vai ter um pancadão assim como eu tive, né, de prejuízos. Então, eu buscaria conhecimento. E o prejuízo lá atrás machucava muito, né? Mas muita coisa. Muita coisa. Eu não pensei em desistir à toa. Eu posso até te falar um negócio, assim... Eu fico pensando que o estudar é bom, mas teve muita coisa que você aprendeu, porque a gente fica achando que só o estudo que traz conhecimento. Só que você trouxe um conhecimento super prático. Você, de forma muito humilde, você falava assim, eu não sei isso, não sei o quê, mas a gente... Ela falava mais 2, 3 frases, a gente falava, eu sabia. Então, assim, porque você tem isso seu, é nato. Parece que você ia achar o caminho de um jeito ou de outro, sabe? E o teste é isso. Aqui na Cora mesmo, a gente testa um tanto de coisa. Às vezes a gente não tem uma resposta perfeita, mas a gente testa um lado, testa outro, e a gente acaba achando a melhor solução para aquilo, né? Então tem até um ponto que é estudar e até onde que você leva isso para a prática para de fato mudar e ter um jeito diferente. Eu acho que, assim, me perdoa discordar de você, eu acho que talvez o negócio você aprendeu de um outro jeito que é muito mais que você se apropria muito mais, porque você aprendeu fazendo, sabe? Na raça. Porque uma coisa, se você estudar, você fala assim, como que eu faço para pôr isso na prática? Né? Também. Não, você já pôs na prática e você já aprendeu aquilo ali. Aprendi, né? na prática. Então, aquele negócio de você crescer para 12 pessoas, você falou, isso aqui não funciona. Desse jeito, não. Deixa eu voltar e fazer de um outro jeito. Então, assim, de novo. Você concorda comigo ou não? Você dá nome depois, pode ter até uma teoria por trás do que você viveu. Sei lá se tem ou não, mas ela descobriu o jeito certo. Aprendeu e na próxima vez que você teve a oportunidade de fazer aquela coisa, você fez diferente, né? Porque você continuou, ficou com aquelas 2 pessoas por muito tempo, aí você treinou as pessoas. Por que você treinou? Não foi porque você leu uma teoria, porque você viu ali, né? Que eu precisava. Então, assim... Então, há controvérsia. É a controvérsia. Fica com isso aí, Fico mesmo, com toda certeza. Mas eu acho que até para as pessoas que estão escutando, vendo a gente, isso é um grande aprendizado, né? Você trouxe aqui elementos que...
pode também ser um canal aqui de estudo para as pessoas que estão vivendo isso, né? Com certeza. Que a expectativa certo, é que seja, né? Que Sim. seja. É porque você, né, aí o momento de aprendizado que eu acho é você tava dando certo com 2 pessoas, aí você fala, vou para 12 ali. Então, pessoas que estão vivendo esse momento também, de tô dando certo aqui com poucas pessoas, talvez o ir para 12 não é o melhor caminho, né? Você trouxe a visão do treine as pessoas, passe mais esse conhecimento. Exato. Então, achei que concordo com o Igor. Acho que você também tem o dom, a visão. Você tem paixão. Ai, você tem paixão. E não só isso, eu acho que... E uma das coisas que é importante, né? Assim, você consegue ler as coisas. Você... De longe, você não é boba de jeito nenhum. Você sabe do que você está fazendo. Então, você acha o seu caminho, sabe? Talvez não tenha sido tradicionalmente, aquele estudo tradicional, mas falar que ela não sabe, não dá. Não, e você já viu aquele negócio, né? Que as pessoas, quando veem de longe o crescimento... Fico toda boba. Quando vê de longe o crescimento, parece que é uma trajetória mais linear, né? Mas o negócio é cheio de... Nossa, sim, muito assim, assim, e assim de novo. É isso. E tem algum que te marca, assim, um momento de... Mas aí, só para continuar, a sua própria pergunta. Então, a gente falou da primeira fase. Verdade. Me perdi na minha pergunta. A fase 2. A fase 2. Vamos na fase 2. A fase 2 já é no mercado de festas e eventos. Isso. Então, eu achei, assim, desafiador ter que convencer o cliente a comprar o meu produto. Obviamente, porque tem várias opções. Tem várias opções. Dia, né? Tem concorrência. E passam a ser uma compra grande, né? Não é vou comprar 6 brigadeiros na... Não, e para participar de um momento muito crítico na vida daquela pessoa. Sim, né? a pessoa, ela tá ali numa régua altíssima, porque é o sonho dela. E eu preciso, além do... Óbvio, o brigadeiro é maravilhoso, delicioso, ele por si só se vende, tá? Mas não é só isso que precisa para realizar uma venda. Então, eu achei... Nesse momento, eu precisei também buscar muito conhecimento na área de vendas, tá? Em como vender, né? Como convencer o meu cliente. Enfim, foi muito desafiador nesse momento. Tem algum aprendizado que você divide com a turma que está ouvindo? De como... E fazer essas vendas mais difíceis, assim? A prática. Você precisa... Eu já olhei para ele, queria virar para mim para apontar. A prática. Você precisa conhecer o seu cliente. Claro. Você precisa conhecer a essência do seu nicho. O que importa para ele. O que importa, onde que dói. Qual é o problema dele, sabe? Porque, assim, obviamente que eu faço um brigadeiro do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que eu devo fazer. Que é o certo. Que é o certo, né? Porém, eu vejo uma necessidade diferente, né, no meu cliente. Então, se isso começar a ser corriqueiro, tipo, começar a ser de 1 cliente para 100 clientes, para 1000 clientes, eu vou dar um jeito de sanar aquela dor daquele cliente. Eu vou querer atender ele dessa forma. Então, assim, a prática, conhecida a frase, né, a prática leva à perfeição. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente conhece o nosso cliente, quanto mais a gente descobre a nossa essência dentro da nossa empresa, a gente mais vende. Certamente. Muito legal. Isso aí são 10 anos, gente. Vendendo em 2 minutos aqui pra turma, né? Sim. É muito legal. Agora, e essa terceira fase, né? Que é uma fase que você virou a referência nesse segmento. E aqui a gente já falou, a gente já viu, né, o seu Instagram, que é super legal. Ai, que bom que vocês gostaram. Tem um tanto de conteúdo, você traz meio que um pouco dos bastidores das coisas que você está fazendo e tal. Sim. E aí, tem alguma outra dica que agora, além de tudo, você tem que ser... Você está zelando por uma imagem, você está vendendo através dessa nova mídia, vamos dizer assim. Tem alguma dica, tem alguma coisa que pode ser válido para a turma que está assistindo a gente? Eu percebi que quanto mais a Senhora Gourmet ia crescendo, eu precisava manter um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade no sabor dos brigadeiros, um padrão de atendimento, uma gestão, sabe? Porque agora você tem mais funcionários também, né? Mais pessoas atendendo. Exatamente. Sim. E foi aí que, assim, eu precisava organizar tudo isso. Porque, assim, o que deu certo na pessoa que saía para vender na rua, a simpatia, a vontade de crescer, precisava persistir. Precisa continuar.
até de uma outra forma, né? De uma outra forma. Porque a empresa está crescendo. Então, a gente está em constante evolução. Tudo vai evoluindo bastante. O que dava certo lá atrás está muito melhor hoje para dar certo hoje. E trabalhando com mais pessoas dentro da empresa, eu precisei passar essa essência para cada pessoa. Porque aquele erro lá atrás, das 12 meninas que os brigadeiros estragaram, que não tinham treinamento algum, nenhuma estratégia, nenhum tipo de liderança, né? Eu não posso errar hoje. Então, toda essa parte de atendimento da Senhora Gourmet, essa essência, esse sonho dessas pessoas, eu passo para dentro da minha empresa, para as pessoas que trabalham, né, na cozinha, para as pessoas que atendem. Eu sempre tento passar essas histórias, essa essência. E o que é mais interessante, que as pessoas que trabalham comigo, eles se apaixonam, sabe? Também, assim como eu. Então, a gente, tipo assim, dá o sangue, a raça, sabe? No atendimento, no sabor dos brigadeiros. Você vê ali, se acompanhar as histórias da Senhora Gourmet, você consegue perceber ali que a gente é muito emoção, muita paixão ali. E isso é unânime. Todos nós. Eu não tenho muitos funcionários, mas todos... São quantas pessoas hoje? São 9. Mas... Gente, 9 pessoas, 1.500 eventos. 70 sabores? Meu Deus, vai ter que explicar essa mágica para nós. A cozinha hoje está diferente, está mais industrial, né? Tem coisas automatizadas lá e a produção pega fogo. Isso aí. Que legal. Agora, eu queria explorar uma outra coisa com você, que é... Porque 1.500 eventos é um negócio que impacta. Pra caramba. Né? Então... Dessas 9 pessoas, quantas estão vendendo para conseguir fazer isso tudo? 2. Uau! 2 pessoas. 750 eventos por pessoa. 2 pessoas. E assim, é caótico, tá? Ultimamente, eu tô até vendo a gente estava vendo uma questão de tráfego pago, divulgação, né? Na internet. Porque tá pouco, 1.500 não tá com nada, né? A gente precisa de mais, né? Pelo amor de Deus, já não tem como. Não, dá pra subir pra 1.000 cada uma? Não, eu dou uma boa ajudada lá no atendimento também, mas as meninas ficam doidas, viu? Eu imagino. Muita coisa. Não, são muitos detalhes. São muitos detalhes, sabe? Exatamente pelo que você falou. Você Tomara lida que com um elas momento não muito vejam grande. essa parte. Ela fala, tá vendo que a gente precisa de outra pessoa aqui? Mas, enfim, é a maior loucura, tá? De verdade. Elas corrido. Pior que elas vão ver. Vão ver, né? Vai ter Já jeito. era. São muitos detalhes, tá? Porque são muitos sabores. Então, os clientes... São realmente 70 sabores? São 70 sabores. E os clientes querem escolher os sabores, querem agendar a degustação. Claro. De repente, troca de data. Querem pagar uma parcela do contrato. E tudo isso aí tem que ser organizado. A gente trabalha bem, viu? Uau. Não, tenho certeza disso, eu tenho absoluta certeza. Não, e realmente, se você for pensar, eu estava pensando aqui, por baixo, 750 por pessoa. Então, dá mais do que 2 por dia, se elas trabalhassem todos os dias do ano. E isso são de contratos fechados. Imagina a quantidade de outros clientes que elas lidam que não necessariamente Nos fecham, né? Impressionante. Nos eventos é absurdo. É uma coisa louca. A quantidade de pessoas que a gente atende. Agora... É absurda. Não, eu tô entendendo. Mas no evento você leva mais gente. Levo. Não, no evento eu não posso levar muita gente. Porque senão o stand que a gente fica muito tumultuado. Então fica mas a gente gosta de bagunça. Umas 4 pessoas no máximo, não passa disso. Mas é um stand que tem degustação. Você tá ali conversando comigo, com os outros atendentes também. Aí come uma colher de brigadeiro. Então a gente interage ali, exatamente, até o fechamento. Tem que adoçar a vida, não é? Exatamente. Agora, eu tô curioso com uma coisa aqui, que é... Quando você estava construindo o início da escalada da empresa, as ansiedades que passam na cabeça de uma pessoa empresária, né, uma empreendedora, elas são diferentes das que você vive hoje, né? Sim. O que são as de hoje, assim? O que tira seu sono? O que dá medo? O que dá frio na barriga? Olha, isso aqui dá frio na barriga. Não. Essa é a parte mais fácil. Isso é o que dá frio na barriga. Isso aqui dá frio na barriga. Eu estava conversando com uma pessoa, né, mais cedo agora, sobre falar em público, falar diante das câmeras. Gente, eu sou tímida, ninguém acredita. Não, mas você está enganando super bem.
Palestras, isso me dá um frio na barriga. E todas as vezes que eu vou lançar, tipo, um sabor novo, quando eu fico pensando em fazer... Tem um projeto aí nascendo também, a gente está organizando tudo. Eu penso nisso, me dá frio na barriga, alguns desafios aí no meio da caminhada. Mas esse aqui é um grande desafio. Superou com maestria, né? Já tem que pensar no próximo desafio. Bom, já quero. Legal. Agora, eu vou com medo, mas vou. E deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte, mais ou menos nesse negócio do frio na barriga, já teve algum evento, alguma coisa que deu errado? Teve. E como que resolve um negócio que deu errado? Eu sempre, é o que eu ensino para minha equipe e também falo para os meus clientes. Não tem como não errar. Não existe quem não vai errar em nenhum lugar desse mundo, tá? Mas existe quem vai consertar o erro. Concordo 100%. A forma de você consertar o erro diz muito sobre sua vontade de estar no jogo, né? Exatamente. Aconteceu há pouco tempo, tá? Acho que final de semana passado, se eu não me engano. Tá fresco. Uma noiva pediu muitos detalhes nos doces e não foi passado para a produção esses tipos de detalhes que ela queria. Os doces foram enviados para ela nos sabores corretos, na quantidade correta, porém os detalhes não tinham. O que são os detalhes? Ela queria formatos, ela queria pontinhos de luz. Uau. Então, não coisa foi. Ali que quando ela viu deve ter... Então, além dos 70 sabores, nós estamos falando de vários outros pedidos especiais que podem ser feitos em cima disso. São muitos detalhes. Porque é um sonho único. Imagina eu não saberia quantos SKUs que existem. A noiva, de repente, quer combinar um sabor com outro que não esteja no cardápio. E aí eu faço a vontade dela. É o dia dela. Eu tenho o maior prazer. Que legal. Eu amo o que eu faço, gente. Eu fico, assim, deslumbrada com a felicidade dela, dos noivos, né? Que estão vendo aquilo ali acontecer. Enfim, o pedido foi errado, sabe? A noiva ia casar 4 horas da tarde, entregamos por volta de 9h30, 10 horas da manhã, e ela já retornou uma ligação para a senhora Gourmet enlouquecida, sabe? Ela e aquele desapontada. Dia que imagina a ansiedade que ela tá lá também. Né? Claro, ela não... Obviamente, ninguém tem esse sangue. Ela ligou assim, tensa, sabe? Não veio do jeito que eu pedi, esse era o diferencial, porque a gente faz uns brigadeiros que nem parece brigadeiro, né? Que é uns brigadeiros em formato de flor, sabe? Olha. Então, ela queria esse diferencial na mesa dela e tal. E não foi. Automaticamente, eu nem esperava por isso, gente. Automaticamente foi passado para mim. Eu falei, vamos resolver agora. Mas não vai dar tempo. Vai ter que dar. Nós chamamos isso era de 10 da manhã, você tinha que... O casamento era às 4. Já era até umas 11. O que eu vou fazer? De que forma eu vou resolver? Eu quero resolver. Independente. Pode custar dinheiro, tempo, enfim. Independe. Para mim não importa, tá? Eu tenho que resolver. Convoquei a equipe, falei assim, gente, vamos salvar isso aqui. Porque a gente errou. É erro de todo mundo, é todo mundo fazendo aqui e todo mundo correndo. Vamos embora. Bota as panelas para trabalhar, coloca os leite condensado e cozinha pegando fogo. E aí preparamos tudo. Eu acalmei a noiva. Falei, olha, nós erramos, tá? E eu vou consertar. E antes de você dar o horário do início do seu casamento, eu estarei aí presencialmente para te entregar os brigadeiros. Ela falou, não acredito. Falei, não, eu vou estar. Esse é um compromisso que eu tenho com você. Ela, mas o que eu faço? Tiro os outros da mesa, te devolvo. Eu falei, não precisa me devolver nada. Nada. O erro foi nosso. Eu quero ver você feliz. E aí preparamos tudo com o maior carinho. De verdade, assim, é nessas horas que eu vejo o quanto que a minha equipe é parceiraça. Parceira, Tá comprada no negócio. Exatamente. Como que a gente é envolvido com o sonho das pessoas, sabe? É nesses momentos, sabe? E aí, preparei tudo, entreguei, sabe? Ela ficou toda feliz, me abraçou e correu lá pro casamento dela. Eu também acalmei meu coração, enfim. Os erros acontecem sempre, vão acontecer. Mas existe essa diferença de saber consertar, né? Maravilhoso. Eu fiquei, super caso. Eu honestamente fiquei arrepiado com você contando, porque eu imaginei você olhando para esse negócio e falou assim, cara, esse aqui são os R$20 que eu tenho e o docinho que eu vou, o brigadeiro que eu vou enrolar, sabe? Sim. Lá atrás, assim, eu senti essa força, assim, nesse momento que você fala. Então, acho que incrível o caso aí, como que você lidou com
o negócio, né? Eu sou muito comprometida com os meus clientes. Também, eu sou comprometida também com Deus, porque foi Ele que ouviu as minhas orações e me presenteou com a Senhora Gourmet. Mas os sonhos das pessoas importam muito para mim, assim como os meus também. Eu acho que a partir do momento que eu não sou capaz me comprometo e não sou capaz de realizar o sonho de um cliente, já que eu me comprometi, eu acho que os meus também não têm que ser realizados. Então, assim, por isso esse compromisso, essa luta, sabe, para ter tudo perfeito. Perfeito não existe, mas para a gente mais dar o disso, melhor, né? sabe? Isso é fantástico. E não é difícil, não. É gostoso. Não, é lindo. prazeroso. Muito, muito legal isso. Eu vou aproveitar esse momento aqui pra gente fazer um quadro que a gente chama de bate-bola com a Cora. Ou Ai, a gente vai tentar falar... Ele inventou esse troço. Inventei. Aí, O coração deu até A gente chama... Quando fala gente, chama... Eu acabei de inventar aqui. Mas eu vou falar uma palavra aqui e você me fala o que vem na sua cabeça. Né? A primeira coisa que vem. E acho que a primeira palavra que eu falo é uma data marcante pra você. 23 de junho de 2015. Em especial aqui, tá? Senhora Gourmet. O dia que a Senhora Gourmet nasceu. Legal. olha só. Mas tem muitas outras. Inclusive no dia que eu nasci. Que legal. Boa. Uma inspiração na sua vida. Deus, Jesus Cristo. Uma grande, gigantesca inspiração. Sou apaixonada por Jesus. Boa. Um livro ou um vídeo, algo que você aprendeu ali que você fala, nossa, isso aqui mudou a minha vida. Não sou muito boa de ler, sabe? Sou um pouco preguiçosa. Mas você é boa de viu? internet, que eu já vi. Mas assim, eu prefiro aprendizados mais dinâmicos, tipo palestra, workshops, algo assim. Eu aprendo mais com dinamismo, Podcast. né? Demais. Aí. Nossa, a louca do Tá no lugar podcast. certo. Mas eu tenho certeza que vai ter um tanto de gente aprendendo um tanto de coisa contigo aqui. Ai, Com tomara. certeza. Fico muito feliz. Mas de livro, só a Bíblia Sagrada mesmo. Boa. Um pedido que fizeram pra Senhora Gourmet que foi especial, assim, te marcou de uma maneira diferente. Normalmente são... Eu acredito que eu não vou recordar agora exatamente o pedido, mas eu recebo muitos pedidos de combinações de sabores, assim... Exóticas. Exóticas. Uhum. Eu posso citar gorgonzola com... Brigadeiro de gorgonzola. É uma delícia. Tô completamente chocado. Você fica, tipo assim, você não acredita. De verdade. mesmo? Vale a pena. Gente, eu poderia ter feito, né? Pra trazer pra Nossa, vocês. não tô acreditando, assim. Não, esse aí me pegou Esse desprevenidíssimo. meio Agora eu amargo. entendi o mundo dos Aonde que o 70 negócio sabores, vai, sabe? Meio amargo com parma, por exemplo. É um agridoce bem diferente. Que também já me pediram. Eu preciso ver todos, assim. Brie com damasco. Brie com damasco. Não, esse aí até posso concordar. Esse aí vamos. O gorgonzola com geleia de frutas vermelhas, geleia de Olha laranja. É bem diferente. E ele é meio agridoce mesmo. É assim. agridoce, mas é maravilhoso. Eu, como amo gorgonzola, acho que é um dos melhores. Agridoce, Olha assim. só. Além do Romeu e Julieta, que é clássico, né? Queijo com goiabada. Esse aí veio lá da nossa terra. Vini. Você é mineiro. Mineiro? Ah, eu amo essa terra. Você tem que expandir pra Minas. Ah, eu quero. por Me que leva, não? gente. Vambora, eu vou. Vamos sair daqui, vamos direto já. Eu amo. Adoro essa terra. Boa. Boa. Um sonho que você já realizou. Sustentar os meus filhos, a minha casa. E um sonho que você ainda quer realizar. Olha, está dentro de um planejamento. Eu gostaria de levar a Senhora Gourmet para outros lugares. Tá dentro... Eu vou falar mais ou menos assim, tá? Tá bom, fica à vontade. Vamos lá. Eu tenho o sonho de levar a Senhora Gourmet para projetos sociais. Olha que legal. E expandir para outros lugares, mas sem fins lucrativos, mas numa... Fale mais. Desenvolva esse pensamento aí. Ainda está no planejamento, Sim. né? Mas eu sempre tenho um pensamento que a gente está vivendo um momento muito difícil e às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantas mulheres que de repente não têm, precisam ajudar o marido no rendimento familiar, ou então são mães solteiras, ou existem várias realidades por aí. Por que não eu não ajudar? Eu posso ajudar. Será que de alguma forma eu posso ensinar,
eu posso ter um projeto social, sabe, para abençoar essas mulheres, para poder inspirar. Que bom, que sou eu para inspirar, enfim. Não, super. Mas... Você é uma inspiração. Todo mundo que está aqui, você pode ter certeza que está saindo extremamente inspirado. Mas eu tenho muito desejo no meu coração em fazer algo sem fins lucrativos, mas voltado para poder ajudar a nossa gente mesmo, a minha cidade, a nossa gente, o povo brasileiro mesmo, contribuir para que as pessoas entendam aí e tenham uma esperança, né? De uma renda familiar, de um empreendedorismo. Eu posso tentar dar uma pimenta nesse negócio? Posso? Por favor. Vou atrapalhar o seu quadro aí? Já estava terminando mesmo. Por favor. Agora eu já terminei. Por favor. Porque eu fico pensando num negócio que é o seguinte. Eu acho muito nobre o que você tá, a forma como você construiu e esse seu próximo plano aí. Só que eu fico achando que, honestamente, você tentar fazer isso como uma iniciativa sem fins lucrativos talvez não seja tão bom. Olha. E aí eu vou te explicar por quê. Me conta. Porque tudo que você faz sem fins lucrativos, você vai precisar de outra coisa para fazer um aporte de recursos para aquele negócio dar certo. Sim. Agora, quando você constrói alguma coisa que seja com fins lucrativos, mas esse negócio por si só tem um impacto e um caráter social, entendo. O negócio dura pro resto da vida e ele só cresce. Nossa, tá gravado, que bom. Então, por exemplo, aí eu vou te dar até um exemplo. A própria Cora, quando a gente foi construir a Cora, eu e o Léo, uma das coisas que a gente queria era alguma coisa que deixasse um impacto. A gente queria deixar uma marca grande, a gente queria fazer uma coisa que tocasse o Brasil, que mudasse a dinâmica do Brasil. E pra gente, a Cora era a resposta. Porque a Cora lida com o empreendedor. E o empreendedor é a potência do PIB do Brasil. Entendeu? Então, se a gente conseguir, de alguma forma, lubrificar esse motor e fazer esse negócio acontecer com mais dinamismo, ou se a gente conseguir dar uma luz para esse pequeno empreendedor que ninguém nunca deu atenção para ele, se a gente conseguir de fato ajudar, a gente acredita que a gente vai ter um impacto incrível. Absurdo. Mas o melhor jeito de fazer isso é ter um negócio que tem fins lucrativos, mas no seu propósito tá lá para ajudar, sabe? Muito bacana. Então, por exemplo, porque vocês acabaram, aí eu vou só dar Fica à vontade. uma volta aqui. Porque olha o que acontece. Você estava contando de eventualmente ter um braço social. Por que esse negócio não resgata aquele seu começo? Porque você poderia muito bem usar a estrutura que você já tem para fazer os brigadeiros para que algumas pessoas vendam em alguns lugares. Que é um negócio que você não faz mais, você só faz... Não faço mais. Mas por que as pessoas não fazem? Sim. Não tem um tanto de gente que precisaria de achar. Então, assim, acho que talvez tenha um caminho ali que pode ser incrível para a pessoa e pode ser maravilhoso para você, sabe? Nossa, agregou demais. E isso é um negócio que essa roda pode rodar infinito, entendeu? Nossa, demais. Ai, que bom que tá gravado. E não é um negócio... Vou ouvir. E não é um negócio que... esse negócio, tá? E não é um negócio que você precisa de esperar 100 anos para começar. Você pode começar amanhã. De fato, sim. Né? Estruturar direitinho e começar amanhã. Gente, o coração aqui já ficou até feliz. Que legal. E eu pensava, tipo assim, é um projeto lá na frente e tal, que vai realizar um dos meus sonhos. Mas pensa, eu só tô dando aqui meus 2 centavos, mas é minha opinião pra você aí. Valiosíssimos, os 2 centavos. Valiosíssimos. Valeu 2 centavos. Maneira fantástica de terminar. De verdade. Né? Aqueceu meu coração, me empolgou até. Obrigada. O coração que já estava aquecido, né? Não, obrigada. E ela já empolgou a gente aqui, então cara, isso aqui é só uma via de mão dupla. Acho que a gente, finalizando aqui, só queria te agradecer por essa grande dose de inspiração. A gente é muito feliz de ver histórias como a sua, de ter você como nossa cliente. São histórias assim que a gente quer que cada vez repercutam mais, né? Que tenha mais sucesso. E que a gente também consiga ajudar cada vez mais. Mas assim, acho que pessoalmente falando, teve horas que eu ficava emocionado, ficava mais calado aqui, porque
você tocava em pontos ali que eu falava, que eu percebia a sua força, assim, o tanto que você teve que lutar, você teve que lidar com a adversidade e você chegar onde você chegou é muito incrível de ver. É muito potente. Espero que mais pessoas também vejam isso e muito sucesso pra você ainda. Obrigado por estar com a gente. Não, e assim, uma história incrível. Eu adorei estar aqui, né, obrigada, participando desse negócio. Realmente uma história que eu tenho certeza que... Na verdade é o seguinte, se a gente pudesse olhar em retrospectiva, eu acho que a gente começou esse negócio para contar essa história. Ai, gente, que então, é exatamente esse que é o caso, é por isso que a gente está aqui. Não vale me fazer usar o lencinho, A gente está aqui para contar uma história igual essa sua. Então, eu queria até aproveitar isso e falar, se alguém tiver uma história desse naipe aqui, gente, parecida com essa, por favor, manda pra gente. Tem um QR Code, tem um link, manda pra gente, que eu acho que, assim, é isso. Você deveria estar sentado aqui pra gente conversar. Para inspirar outros, para a gente também fazer essa roda girar, né? Quando a gente começou esse podcast, a ideia era tentar trazer casos da vida real, né? Porque às vezes a gente vê outros podcasts com empreendedores incríveis e tal, a gente fala assim, nossa, mas a gente fica até, em alguns momentos a gente fica até assim, mas será que eu estou no mesmo nível dessa pessoa? Isso não é para mim. O seu caso partiu de R$20. Sim. Entendeu? E você contou uma história incrível, maravilhosa, que eu acho que é um exemplo que todo mundo tem que olhar para isso e aplaudir, sabe? Eu acho que é muito, 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 muito legal. Muito obrigado. Nossa, continua com essa energia, multiplicando e fazendo isso acontecer. E eu quero ver esse projeto sair, hein? Você vai ver. Vai ver com certeza. É isso, gente, aí. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza, né? A gente tinha falado antes, mas é um grande marco na história da Senhora Gourmet. A Senhora Gourmet, né? Completa 10 anos esse ano. E poder estar aqui contando uma partezinha, né, da história é muito emocionante para mim, gratificante para mim e para os meus funcionários também, para os meus colaboradores, a galera que já contratou a Senhora Gourmet. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigado demais você por confiar na gente, por vir aqui contar essa história. Eu acho que a gente sai inspirado, todo mundo sai inspirado, todo mundo que está vendo a gente sai também. Bom. Inclusive, quem tá vendo a gente, se gostou, se viu alguma coisa legal aqui, se viu algo que pode te ajudar algum amigo, amiga, empreendedor, empreendedora seu, não deixa de curtir esse conteúdo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de mandar nos grupos de WhatsApp, Sim. né? Para as pessoas. Esse episódio tem que compartilhar com todo mundo. Esse aqui é a obrigação. Se você chegou até aqui, tem que compartilhar. Fiquei sabendo que ela vai mandar um brigadeiro para casa de cada pessoa que compartilhar. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas eu fiquei sabendo que tinha uns brigadeiros por aí, hein? Cadê? Tem aqui. Pode chegar? Vamos fazer a degustação ao vivo? Deixa eu ver. Aí, ó. Desse lado. Vamos. É o de gorgonzola? Olha isso. Olha que trem bonito. bonito. Vamos ver onde é que vai pegar aqui. Olha, tem Cora escrito, cara. Você viu? Caramba, bonito, hein, cara. Tá o Cora escrito. Como é que... Não dá pra ver, né? Como é que pode? Olha os da florzinha, do erro que a gente tinha falado. A noiva queria assim. Era assim. Ah, não, eu entendo ela. Olha que lindo, cara. Dá pra ver? Não, né? Não dá, eu vou derrubar seu... Não. Caraca. Olha esse aqui que é de ouro, cara. Igual aquela... Eu dou com muito carinho pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam só 65 sabores. Sim. Aí. Tá doido. Incrível, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito Eu obrigada. acho que não podia ser melhor, podia? Não podia ser melhor. Ainda terminando com brigadeiro? Exatamente, acabou com a competição. Zerou, fechou. Aí. Muito obrigado, viu? Obrigada demais, a vocês. A gente é muito feliz de te ter aqui e de te ter com a gente. Obrigada. Muito obrigado. Feliz. Valeu. Obrigada.